Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa desde já fortalecer a sua fé. Que o Senhor Deus possa desde já receber o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Iniciando mais um dia com o privilégio de falarmos do amor desse Deus, que tem sido a cada dia notório nas nossas vidas, e louvar e engrandecer a esse Deus que tem cuidado de nós. Meus queridos, eu convido a leitura dos Salmos de número 98, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Cantai ao Senhor um novo cântico, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Meus amados, este salmo maravilhoso, este salmo belo que nos revela a justiça e a fidelidade do nosso Deus. O Senhor é um Deus fiel a si mesmo, um Deus fiel à aliança que Ele fez com o seu povo, um Deus que tem sido fiel nas nossas vidas, um Deus que tem sido a cada dia um Deus presente no nosso meio, no nosso viver, que tem sustentado-nos nas suas poderosas mãos, que tem nos sustentado na aliança que Ele fez conosco, pelos méritos e pela graça do sacrifício de Jesus Cristo. E o salmista, ele nos fala dessa fidelidade, ele nos fala desses feitos do Senhor e ele nos convida a adorar a esse Deus. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Ele diz: aclamai e regozijai-vos. Ele também diz: cantai com harpa louvores ao Senhor, com instrumento, com harpa, com trombetas, ao som de buzinas. É um convite à adoração a esse Deus fiel. É um convite ao louvor a esse Deus, por conta da sua majestade e da sua grandiosa obra. Nessa manhã, então, nós convidamos a todos a reconhecer essa fidelidade de Deus nas nossas vidas e, ao mesmo tempo, a louvar a esse Deus por isso. Louvar porque o Senhor é presente no nosso meio. Louvá-lo porque o Senhor é grande. E mesmo sendo grande, o Senhor Deus é fiel a nós que somos pequenos. Fiel a nós por conta do seu grande amor e por conta da sua própria glória. Então, que nós possamos, na manhã deste dia, iniciar esse dia com louvor e glória a esse Deus que é perfeito em todas as suas obras. Meus amados, nesse instante vamos orar ao Senhor, uma oração de gratidão a Deus por esse dia, uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua fidelidade a nós, um Deus que permanece fiel a nós, independentemente das circunstâncias. Deus, Ele se coloca à nossa disposição nessa manhã. Então vamos aproveitar esse momento de gratidão, de louvor ao Senhor, para orarmos a Ele nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos a Ti, ó Deus, nós engrandecemos ao Seu nome porque o Senhor é fiel. Ó Deus, o Senhor é fiel em todas as Suas obras, o Senhor é verdadeiro, justo e santo, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Ó Deus, o Seu povo se reúne nessa manhã gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós somos gratos pelo sustento, nós somos gratos pelo descanso, nós somos gratos ao Pai pela paz que reina em nossos corações, mesmo, Pai, vivendo muitas vezes em dificuldades. É o Senhor que nos concede a paz para enfrentarmos todos esses momentos. E em Ti, ó Pai, em Ti podemos encontrar descanso, em Ti podemos encontrar repouso para as nossas vidas. Ó Deus, são muitas as bênçãos que o Senhor tem derramado no nosso meio. Nós Te agradecemos por todas elas. Ó Pai, Te pedimos nesse instante que o Senhor possa abençoar o nosso dia,
que o Senhor possa conduzir os nossos passos, nos direcionar. Ó Deus, que nós possamos ter um dia debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença e conduzidos pelo Seu Espírito Santo. Pedimos a Deus que o Senhor também receba a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa oração, o nosso clamor. Atenda-nos, ó Pai, nessa manhã. Atenda-nos porque nós clamamos com fé, fé no sacrifício, na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor. É através do nosso Senhor, do nosso Salvador que oramos e que nos achegamos a Ti. Ó Deus, que só pedimos também que a Sua palavra possa falar aos nossos corações, direcionar-nos, ó Pai, debaixo da Tua presença e que o Senhor, ó Deus, possa ser engrandecido. Ó Deus, é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Aleluia. E Tu me cobrirás com Tuas penas. Deus quer proteger você. E Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti.
Muito bom dia, meus amados irmãos e ouvintes, graça e paz. Que seja sobre todos nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus na manhã desse dia, para que tenhamos um dia guardado e protegido pelo Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na segunda carta do apóstolo João, a partir dos versos 7 até o 11, que diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler e ouvir, Pai. Queremos entendê-la, Senhor. Fala aos nossos corações e na pessoa do Teu Espírito Santo aclara as nossas mentes. Nós queremos aprender do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero, com base nesse texto, meditar com vocês sobre o seguinte tema: como ter Deus na vida. Meus queridos, essa carta é uma das cartas pastorais, pois ela é destinada aos crentes. É diferente do Evangelho. O Evangelho é universal. O Evangelho é para todos aqueles que creem. Nas cartas são diferentes, porque elas são pastorais. E são pastorais porque são dirigidas aos crentes. E o apóstolo João, ele mostra o seu cuidado com os crentes e mostra a sua preocupação com eles, pelo fato de ter muitos falsos ensinadores infiltrados no meio cristão. E o objetivo deles é desviar os crentes da verdadeira doutrina. O apóstolo João faz um alerta para que os crentes ficassem atentos com os falsos mestres e também do perigo de que eles viessem a se associar com eles. Essa alerta foi para os crentes daquela época e chega até nós nos dias de hoje. Porque tudo o que acontecia nos tempos apostólicos está acontecendo hoje. Sendo nós crentes em Jesus Cristo, as cartas alcançam a nós também. Uma coisa que precisamos ter em mente é que Satanás se apresenta como anjo de luz, conforme registrou Paulo em 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então os crentes daquela época e os crentes de hoje deveriam e devem está alerta contra o erro. E por que esse cuidado do apóstolo para com os crentes? Porque todos os crentes em Cristo têm o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Por isso, se faz necessário observar as características dos falsos apóstolos e falsos mestres. E quais são as suas características? Em primeiro lugar, oposição à verdade. Eles não aceitam
e não acreditam e não ensinam sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas seitas ensinando ao contrário do que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, para as testemunhas de Jeová, Jesus é um anjo, o arcanjo Miguel, um ser criado. Para os mormons, Jesus é um irmão espiritual de Lúcifer e não é eterno, mas criado. Existem muitas seitas, meus queridos, proclamando e pregando mentiras nesse mundo. E eles vão tentar levar os crentes fora do limite da verdade da palavra de Deus. Por isso o apóstolo diz: acautelai-vos, tenham cuidado, estejam atentos. Em segundo lugar, é a sutileza com a qual eles se apresentam. Já dissemos que Satanás se apresenta como um anjo de luz. A mensagem de um falso profeta, meus amados, é de fato muito parecida com a palavra dos verdadeiros cristãos. A mensagem de um falso profeta ou de um falso apóstolo e de um falso mestre é muito bonita e por vezes acompanhada de textos bíblicos. Por isso é preciso estar atento ao que eles ensinam e de que forma falam de Jesus Cristo. Sal e açúcar refinados têm muita semelhança, mas o sabor é completamente diferente. As palavras dos falsos ensinadores podem ter aparência de grande conhecimento da verdade, mas o seu conteúdo é danoso e contra a verdade. O que a Bíblia fala e ensina sobre Jesus Cristo? Que ele é eterno e não criado, que ele é Deus e que ele veio em carne. Este ensino, ele contraria o ensino dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, ministros de Satanás. Precisamos ter cuidado ao falarmos com alguém sobre religião. A primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar aquela pergunta básica sobre Cristo. O que você pensa de Cristo? Ele é Deus? Ele veio em carne? Com certeza vamos encontrar muitos, meus queridos, que vão dizer que ele é simplesmente humano. Essas pessoas não são cristãs. São anticristos ou ministros do chefe maior, o anticristo. Portanto, não creiam em qualquer espírito. É a recomendação do apóstolo. Mas examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque diz o apóstolo, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E ele dá uma forma de identificar o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. E o apóstolo reforça esse espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ele registra isso na sua primeira carta, dos versos 1 a 3. Amados, quando lemos as cartas do apóstolo João, nos tornamos conscientes de que qualquer pessoa que ensina contra Cristo e sua doutrina é um ministro do anticristo. Acautelai-vos, tenha cuidado, fiquem atentos quanto ao ensino sobre Jesus. E em terceiro lugar, aqui agora para nós, vemos aqui a divindade de Jesus Cristo. O nascimento virginal de Jesus e a sua divindade é incontestável. Quando Jesus viveu na terra, ele era plenamente Deus e homem. Após a sua ascensão,
ele é plenamente Deus. A morte substitutiva de Jesus, ele morreu para pagar a dívida do pecado das pessoas que ele veio salvar. Deus ressuscitou Jesus fisicamente. Ele recebeu de volta a vida após 3 dias no túmulo. Esta é a verdade bíblica e a segurança de que todo aquele que nele crê tem que também ressuscitaremos para a glória eterna juntamente com Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará à terra para julgar os seus inimigos e dar posse do reino aos que são seus. A glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos o cuidado de analisar os ensinamentos bíblicos e das pessoas que sobrevêm dizendo que são cristãos. Precisamos estarmos atentos, precisamos ter cautela, ter cuidado, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido
libertar-nos. Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro, já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Amém, meus amados. Que o Senhor Deus possa guiar o nosso dia, que o Senhor Deus possa continuar falando aos nossos corações e que essa palavra possa nos aproximar mais do Senhor. Nossa oração é que Deus continue falando conosco, que o Senhor continue sendo nosso Deus e nos ensinando a se achegar a Ele, nos ensinando a nos aproximar dEle cada vez mais. Que o Senhor abençoe e guarde sua vida, que o Senhor continue protegendo você e a sua família e falando contigo. Que o Senhor fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.